Lourival, bom, esse é o grande nome no momento como possível desafiador do Trump daqui a alguns anos. Mas ele está falando, não é bem exatamente do ponto em que parece estar se registrando uma mudança de eixo. Uma mudança de eixo. Até que a gente sempre olhou para os países ricos com muito mais atenção, sobretudo quando se trata, primeiro, de metas que eles se propuseram e não cumpriram, mas depois, principalmente, na questão da transição para as energias limpas, que é um problema de inovação tecnológica. E aí, onde é que está se registrando? Eu queria ouvir você a respeito disso. O que seria essa mudança de eixo? Países pobres têm acesso agora a geradores de energia limpa muito baratos, que é essa explosão da capacidade industrial chinesa, sobretudo nesse aspecto. Por exemplo, painéis solares. Nós estamos vendo, sem ninguém ter planejado isso, uma mudança de foco para os emergentes em termos de transição para energia limpa? A China identificou nessa frente, como em tantas outras frentes, né, uma oportunidade de fazer uma inserção global bastante contundente, que eles realmente fabricaram em imensa quantidade os equipamentos de energia solar, de energia eólica e as baterias elétricas, né? E aí começaram a exportar esses equipamentos e até mesmo a fazer investimentos, né, em colocar fábricas em outros países desses equipamentos. O investimento total é de 225 bilhões de dólares que a China fez nesse setor. E a inovação da indústria, em parte, nos últimos anos, ela está associada a essas fontes renováveis de energia, porque como os estrategistas da indústria percebem que o futuro está aí e os investimentos de pesquisa e desenvolvimento têm de olhar as tendências, né, e não ficar só no que foi feito até hoje, então olham muito para o futuro. Então, essas fontes renováveis de energia, a inovação nessa área está puxando a inovação em outras áreas também. E aí é por isso que esse é um driver muito grande de desenvolvimento. E ao fazer isso, a China realmente ela mudou o paradigma dessa discussão ambiental, né? Porque como você colocou, quer dizer, os países ricos não fizeram frente aos seus próprios, não cumpriram as suas promessas de financiamento climático. Reduziram suas emissões, mas muitos deles não criaram metas mais ambiciosas, com exceção da União Europeia e do Reino Unido. E aí a China traz uma outra solução, que é a de viabilizar a transição energética, né? Então, existem países como o Nepal, que reduziram tanto as tarifas de veículos importados a combustão, que os veículos elétricos são mais baratos lá. A Etiópia proibiu a importação de carros a combustão. Então, são movimentos que estão acontecendo e aí de forma, digamos, colateral, né? Não como os países ricos imaginaram em 2015, estão levando a essa transição energética e com a China se aproveitando economicamente. William, tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte: a gente passou semanas falando do domínio da China sobre o refinamento dos minerais raros, né, dos minerais críticos, com 90% do mercado. Pois bem, ela tem 90% do mercado de painéis solares no mundo. O Brasil é o maior importador de painéis solares da China. Com grande impacto no nosso grid energético. Exato, porque assim, a gente está gerando energia, só não tem o que fazer com ela, né? Mas, de alguma forma, é muito impressionante o domínio. Então, a gente chega no debate sobre a transição energética, a gente chega no debate sobre a necessidade das baterias, a troca de tecnologia, a dependência dos Estados Unidos da China, e descobre que a China tem 90% do refinamento dos minerais raros. Aí chegamos no debate da transição energética num país como o Brasil, que é uma promessa para esse mercado da energia limpa, né? Num país que criou um sistema de benefício que não faz o menor sentido, né? Que está impondo um custo enorme a todo o sistema, e a gente descobre que a China tem 90% desse mercado. Então,
Então, Lorival, eu fico me perguntando qual será a próxima descoberta do domínio da China em coisas que vão moldar a economia no futuro. Espera aí, antes vamos ver o Caio. Como é que você viu isso aí hoje aí em Belém, Caio? Você está aí cobrindo exatamente isso. William, tanto hoje como ontem, mesmo a semana passada, tudo que a gente sente aqui é a China como a grande estrela da COP. Claro que hoje o governador da Califórnia roubou, né, um pouco a cena, andando para cima e para baixo, e inclusive na capital, né, teve com o governador Helder Barbalho, mas o pavilhão da China é vistoso, é frequentado, tem uma interlocução grande com as outras delegações, tem sempre movimento lá, e isso se reflete justamente muito com esse discurso, né? Quando a gente chega no pavilhão da China, tem uma série de informações, de boletos, de papéis, de informes, justamente sobre essas tecnologias que a gente está citando aí, que você citou, a Thaís citou, Lorival citou, a nossa reportagem citou. A China está caminhando para ser a grande estrela dessa COP30, por ser o país mais rico presente aqui, né, diante da ausência dos Estados Unidos, e principalmente por ter todas essas tecnologias. E hoje, inclusive, um dado curioso, interessante também, que só confirma essa posição que ela está tendo aqui em Belém. Ela ganhou o prêmio, tem aquele prêmio Fóssil do Dia, né, que é uma rede de organizações ambientais entregam desde 1999, em todas as COPs desde 99, para quem está atrapalhando, vamos dizer assim, as negociações climáticas. E hoje tinha uma expectativa, quem vai ser o primeiro fóssil do dia aqui em Belém, né? E aí não teve fóssil do dia, teve o prêmio oposto pela mesma rede de organizações, que é o prêmio Raio do Dia, porque é um raio de sol no dia, e quem ganhou? A China. A China e o G77, né, que é aquele grupo de países também que ela lidera, hoje são mais de 130, se eu estiver errado vocês me corrigem, mas ganhou justamente por suas posições num debate sobre transição justa, que está diretamente relacionado a tudo aí que a gente está falando. Que prêmio vai ganhar a União Europeia, Daniel? Olha, para mim, muito sinceramente, o prêmio da hipocrisia, William, porque a União Europeia, que tem liderado, sim, a agenda climática e ambiental, apresentou aos 47 do segundo tempo uma NDC, não liderou o debate para isso. Inclusive, se o acordo Mercosul-União Europeia estivesse já em vigor, pelas cláusulas, a União Europeia teria ferido o Acordo de Paris, porque não cumpriu o prazo de fevereiro para a entrega da sua NDC. Portanto, o Mercosul estaria autorizado a elevar as tarifas para a União Europeia, que era tudo isso para dizer a hipocrisia, porque lembra que nas negociações a União Europeia queria uma cláusula ambiental para fechar o acordo? Pois é, o Mercosul poderia ter aplicado tarifas contra a União Europeia. Mas observe o que está acontecendo nesse mecanismo que o Pedro Teixeira nos relatou, que é o CBAM. É interessantíssimo porque o que acontece? Se a Turquia resolve fazer uma excelente proposta e roubar uma usina siderúrgica de um país europeu, ela pode roubar essa usina siderúrgica e a usina na Turquia vai continuar emitindo a mesma quantidade de gases e submeter a uma regulação ambiental muito mais frouxa, mas a emissão é global no final das contas, então não vai ter adiantado nada e ela continuará exportando aço para o mercado europeu. Então o CBAM é um mecanismo interessante e inteligente, porque a União Europeia diz, olha, se você vender o seu aço aqui feito de forma poluente para a União Europeia, não adianta burlar as regras, porque ele vai ser taxado. Qual que é o grande problema disso e a grande hipocrisia? Se o Brasil rouba essa usina siderúrgica porque produz com energia muito limpa e o principal insumo de uma série de atividades, de celulose, de petroquímicos, de alumínio, de aço, é a energia, enquanto a Polônia está lá produzindo com carvão, o Brasil está produzindo com hidroeletricidade ou com renováveis. E aí, na hora de entrar na União Europeia, a letra fria do regulamento diz que energia não conta no CBAM, só conta as emissões das portas para dentro da fábrica, o que a energia não conta. Então, é sempre uma forma ali, uma chicana jurídica para você, no final das contas, se dar mal no comércio mundial. Protecionismo verde existe e é real.
Bom, é a mesma discussão que a gente tem com os europeus em relação aos carros elétricos, né? Ou, melhor dito, em relação, por exemplo, ao uso do etanol de cana versus carros elétricos, essa mesma discussão. Que chances a COP30 tem de abordar essa questão? Foi por aí que a gente começou com a reportagem do Pedro Teixeira. Diz, olha, peraí, há uma série de assuntos aí discutidos, agora, de repente, o protecionismo verde entra no foco. Entra e sai e fica igual. É que a COP é um grande campo de negociações, né? A gente acompanhou em 2015, quando saiu o Acordo de Paris, foi uma negociação extremamente intensa. Estava Barack Obama, estava Xi Jinping, que estava no início do governo, na época ele ainda viajava, estava a Angela Merkel, estava Dilma Rousseff, negociando ali no mano a mano mesmo, né? Então é um lugar para você colocar na mesa essas questões que o Daniel tão bem estava explicando e tal. Porque os pontos de partida, os fundamentos, tem fundamentos ambientais para essas leis, para essas medidas, né? Tanto a questão do desmatamento, tanto a questão do CBAM. Mas existem todos esses detalhes, como que não vai considerar a fonte de energia e tal, e aí é o momento de você colocar na mesa, e aí o Brasil pode oferecer, por exemplo, uma NDC, né, uma meta de redução do gás de efeito de estufa mais agressiva, enfim, cada um coloca na mesa o que interessa ao outro e poder fechar aí grandes negócios. Deixa eu fechar esse segmento com o Caio, que está lá em Belém, justamente na COP30, Caio. A gente tem um minutinho ainda, Caio. Com o que o governo brasileiro, ou os nossos negociadores, vamos dizer assim, querem tocar a pauta a partir de hoje? Bom, amanhã é um dia essencial, William, porque as agendas fight, né, as fight de luta mesmo, elas vão ser definidas amanhã, né? Tem 4 pontos ali que estão sendo debatidos e que o governo brasileiro está mediando, né? Nessas agendas mais polêmicas, depois de tudo que o presidente Lula falou, André Corrêa do Lago falou, dando os sinais da posição brasileira para as negociações, desde domingo até amanhã é o prazo para se tentar incluir novas questões, né? Tem 4 pontos que estão sendo discutidos e o Brasil está intermediando ali nessa posição de intermediador, de conciliador. Uma delas, inclusive, são metas de emissão mais ousadas, né? Porque considera-se que elas ficaram muito aquém do que era o necessário. Então, o Brasil, eu tenho a impressão de que depois dessa largada, já na semana passada, com a cúpula dos líderes, de ontem, com as falas do presidente da República e do presidente da COP, que obviamente é brasileiro, o Brasil está operando um pouco mais, entrou naquela fase de diplomacia brasileira de tentar ser um conciliador entre os países divergentes, porque amanhã, muito provavelmente, aí se define se essas pautas mais polêmicas entrarão em definitivo nas negociações até o dia 21 de novembro.